Este é o programa Pais Sem Estresse. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, pai e mãe. Aqui nós discutimos estratégias para eliminar o estresse na relação com seus filhos ou com sua filha. Eu sou o Carlos, sou pai de 3 garotos e no episódio de hoje eu vou revelar um segredo. O segredo revelado, os 3 limites primordiais. Peraí, 3 limites, Carlos? Sim, são 3 limites que nós precisamos aprender. E, aprendendo nós, pais, que existem 3 limites, ajudar e apoiar os nossos filhos para que eles possam aprender esses 3 limites. Saber em que momento que ele está vivendo, qual dos 3 limites ele está vivenciando, é de fundamental importância para a formação do caráter do seu filho. E este é um segredo devidamente guardado e escondido numa sociedade que escraviza o ser humano. E isso nos mantém alienados da nossa essência. Não permite que vivamos como seres plenos, completos, com a felicidade autêntica, que possamos perceber o que são os nossos filhos, qual a relação real que temos que ter com eles e qual momento da vida eles estão vivendo e qual dos 3 limites nós precisamos apoiar e ajudar para que eles aprendam e desenvolvam. Então vamos lá, sem mais delongas, quais são os 3 limites primordiais? O primeiro é o limite que precisa ser respeitado. É o limite, é o respeito na relação com o outro. Sabe aquela velha máxima? O meu direito vai até onde começa o direito do outro. E para a criança, esse outro é o pai, é a mãe, é o irmão, é o amiguinho, é o colega, é o tio, a tia, enfim. Ele precisa aprender a respeitar esse limite. Talvez esse aí é o limite que nós mais queremos que eles executem. Mas olha que curioso, o segundo limite é o limite que ele precisa aprender a superar, é o limite a ser superado, é o limite dos medos, das crenças limitantes autoimpostas. Peraí, Carlos, crença limitante autoimposta numa criança? Sim, em qualquer idade, porque os medos, os nossos medos, eles afloram desde que nós nascemos. E caso o pai, a mãe, não tenha consciência de que ele precisa superar esses medos, as chances são de que o medo se torne uma crença limitante. Ele tem medo de falar, de se expressar. E aí, o que acontece? Ele, ao ser obrigado a se expor, porque o pai e a mãe quer que ele vá, que faça, acha que ele possa estar desafiando a autoridade, obriga a criança a se expor. Isso pode criar um trauma. Quantos e quantos casos nós vemos assim? Então, o segundo limite é o limite que precisa ser superado. E olha que curioso. Se você, pai ou mãe, como eu, que não sabia disso, confundir só esses 2 limites, olha aqui comigo, você poderá estar aumentando os medos e a crença limitante no seu filho. E isso vai provocar que no futuro ele perca a espontaneidade, ele perca o espírito de agir com proatividade. Depois, na adolescência, nós vamos querer que eles se expressem, que eles falem, que eles façam, e ele vai estar podado. Olha, se você confundir uma situação onde a criança precisa de apoio para superar o medo e impor a ela um limite, nessa condição, você pode estar criando um trauma no seu filho. E isso vai gerar estresse, com certeza. Tanto a imposição do limite, quanto a sua consequência. E o terceiro limite é o limite que precisa ser desenvolvido. O que é esse limite que precisa ser desenvolvido? É o limite que fala
é o limite interno, que regula a impulsividade e preserva a privacidade da pessoa. Olha que curioso. O limite que precisa ser respeitado, o limite que precisa ser superado e o limite que precisa ser desenvolvido. Quando o seu filho ou filha não quer comer salada, talvez, pode ser que ele não goste de salada, né? Você quer ver uma coisa? Eu adoro quiabo. Eu sou de origem mineira, então eu aprendi a comer quiabo desde criança e eu gosto muito de comer quiabo. Só que a minha mulher não gosta. E eu tenho que conviver com isso. Eu gosto de quiabo, ela não gosta. Eu não vou obrigar a minha esposa a comer quiabo. Agora, quando meu filho fala que não quer comer quiabo, adivinha qual o primeiro impulso? Ele está me desafiando na minha autoridade. Quem ele pensa que é? Eu vou obrigar ele a comer, porque tem que comer salada. Mas não é bem assim que funciona. Ele precisa aprender a desenvolver o limite da sua impulsividade. E também não é só na comida. A impulsividade fala do impulso sexual. Por quê? Como desenvolver isso? Como saber se ele está precisando desenvolver ou se ele está precisando, de limites para respeitar o próximo, a próxima? Então, entender o que são os 3 limites é de suma importância para a formação do caráter do seu filho. E os 3 limites primordiais não é sobre como educar um filho para atender as expectativas da sociedade, não é isso. Dar limites a uma criança de forma impulsiva, intempestiva, às vezes violenta, isso é para atender à sociedade. É porque nós pais, e eu confesso que eu também sou assim, nós temos medo do que as pessoas vão pensar, que o nosso filho não vai ser educado, não vai ser respeitoso, não vai ser obediente. Então, nós queremos impor limites. Mas, tome cuidado, porque você, pai, você, mãe, pode estar impondo um limite podador quando ele precisa de apoio para superar um limite interno. Essa confusão pode ser muito perigosa. Então não se trata aqui com os 3 limites primordiais de impor limites de forma intempestiva. Nós precisamos tomar consciência e nos esforçar como pais para sermos a referência. Eu falei no vídeo anterior sobre a referência, o farol. Se você não assistiu, procura na playlist aí do canal, que você vai encontrar um vídeo onde eu falo que o pai e a mãe é o farol, é a referência. Então, ao desenvolver esse conhecimento e aprender sobre os 3 limites, nós precisamos tomar consciência de que eu, pai, sou a referência. Eu sou o farol. E conhecendo os 3 limites, será muito mais simples para que eu possa oferecer esse apoio ao meu filho. E por que é tão importante assim conhecer e saber sobre os 3 limites? Olha, em primeiríssimo lugar, para descobrir se o seu filho precisa de frustração ou permissão. Como assim? Há momentos que ele precisa de frustração. Se ele está desrespeitando o direito do outro, ele precisa ser limitado, precisa de dar limites. Se ele está com medo, se ele está manifestando, seja na birra, seja na raiva, se ele está se manifestando e ele está com medo, ele precisa de apoio para superar. Eu acho que você já conseguiu pegar o espírito da coisa. Olha só, eu sempre trago e vou trazer sempre aqui uma história com um dos meus filhos, porque isso fica mais fácil de ilustrar
o conceito, a ideia. Então, olha o que aconteceu. O Joaquim quebrou o lixeiro aqui em casa, ontem mesmo. Estava nervoso com o Caio. O Caio tem 11 anos, o Joaquim tem 9. Então, o Joaquim estava meio nervoso com o Caio e saiu correndo e pegou e jogou o lixeiro no chão e quebrou. Automaticamente, eu como pai, a primeira atitude que eu teria, de forma intempestiva, seria podá-lo, seria chegar para ele e falar: peraí, meu filho, o que você está fazendo? Você não pode sair quebrando as coisas. Só que quando eu cheguei perto do Joaquim, ele estava nervoso, tenso, e isso deixou ele ainda mais irritado. E quando eu comecei a conversar com ele, ele falou: ai, eu perdi o controle, eu saí quebrando as coisas, eu não quero fazer isso. E ele já estava trabalhando dentro de si, olha só, ele já estava trabalhando dentro de si, transformando essa intempestividade dele, essa impulsividade dele, numa crença limitante. Olha como é que mistura umas coisas. E aí, nesse momento, eu falei: calma, filho, calma, todos nós ficamos nervosos um dia. Ele não precisava de correção, ele não precisava de imposição, ele precisava de acolhida, de apoio. Peraí, Carlos, calma aí. Você está falando para mim que ele quebrou o negócio na sua casa e você foi dar apoio a ele. Nesse caso, que ele já estava trabalhando dentro de si essa questão como uma crença limitante, que ele é realmente uma pessoa descontrolada, ele tem 9 anos, tá? 9. Como ele estava nesse processo, eu entendi que era o momento de eu ajudá-lo a desenvolver o limite da impulsividade, né? Tratar dos seus impulsos, da sua raiva, mas também não deixar que isso se tornasse uma crença limitante. E aí eu conversei com ele, o acalmei, tratei isso de uma forma normal. E aí a minha esposa me lembrou de uma coisa bem interessante. Elizabeth, minha esposa, a mãe, né? Ela me lembrou de uma coisa muito legal quando eu estava preparando para gravar esse vídeo. E ela falou para mim assim, que na nossa casa os nossos filhos têm liberdade para quebrar o lixeiro, tem liberdade não para quebrar o lixeiro a hora que ele quer, óbvio, mas ele tem liberdade para ser quem ele é, para expressar as suas emoções, a sua raiva, a sua tensão. Ele tem liberdade. A casa, nossa casa, estou gravando aqui em casa, e se você ouvir alguma voz aí, o menino correndo, é natural. Eu tenho uns gatos também, né? Então eu tenho 2 gatos. Se por um acaso chegar um gato por aqui, você não se assuste aí não. Então, eles têm liberdade, a casa é para eles. E aqui eles extravasam as suas emoções, a gente conversa sobre isso. Eles não têm medo do papai e da mamãe. Olha que curioso, meus filhos não têm medo. Já aconteceu comigo de, sabe, vem um coleguinha, vem uma pessoa, um filho de outra pessoa, óbvio, aqui para casa, para ficar com eles e tal, normalmente na mesma vibe, assim, tranquilos, mas eu já percebi algumas situações em que os filhos saem de casa e lá fora eles vão extravasar suas emoções, eles quebram, eles são mais violentos, eles têm necessidade de extravasar as emoções. Por quê? Porque dentro de casa eles não encontram um ambiente e um espaço para isso. Então, por isso que é importante saber em qual dos 3 limites eles se encontram. E por que é tão importante saber isso? Porque somente assim você vai conseguir eliminar o estresse na relação com o seu filho. Somente tomando consciência dos 3 limites, somente procurando entender e saber, peraí, em qual dos 3 limites meu filho está nesse momento? E aí, com essa consciência, você vai poder apoiá-lo, ajudá-lo a ou superar, ou respeitar, ou desenvolver. E às vezes,
como eu já mostrei para você, isso se mistura, né? Por exemplo, uma mãe chega para mim e fala, olha, minha filha de 11 anos está querendo namorar, o que eu faço? Em primeiro lugar, é preciso conversar com essa criança e saber o que ela entende por namorar. Eu vou te contar uma historinha, como é que isso funciona, e foi muito engraçado. Certa vez, a criança tinha 8, 9 anos, pouco menos, uns 7 anos. Chegou para o pai e falou, pai, o que é sexo? E o pai ficou maluco, chamou a mãe correndo, falou, mulher, vem aqui, vamos conversar com esse menino aqui que ele está querendo saber uma coisa difícil. E aí veio a mãe e a mãe falou, o que foi, meu filho? E o menino perguntou, mãe, o que é sexo? E aí a mãe pegou e falou, olha, sexo, filho, é assim, quando o papai e a mamãe coloca a sementinha no ovinho e faz isso e faz aquilo, aí gera que gera um bebezinho, que gera um embrião. E foi, explicou, e o menino com a carinha assim, olho arregalando. Quando ela terminou de dar toda uma explicação biológica, científica sobre o que era sexo, ela pergunta para o menino assim, por que, meu filho, que você quer saber? Ele falou assim, não, porque aqui na prova, aqui na escola, tá assim, sexo masculino ou feminino? Então, antes de partir para uma explicação, há uma pergunta difícil do seu filho, procure saber, por que ele quer saber aquilo? Por que ele está querendo saber aquilo? Desenvolva esse diálogo, faça uma pergunta. Se essa mãe tivesse perguntado, filho, por que você quer saber isso? Ele teria falado, porque aqui está pedindo para marcar sexo masculino ou feminino. Ela falou, você é menino, marca masculino. Pronto, teria terminado ali. Não teria criado essa celeuma. E isso é uma anedota simples, mas que deságua em vários e vários tipos de situações que provocam estresse na relação, desnecessário, um estresse desnecessário. Porém, eu já até falei em vídeos anteriores, o estresse que nós procuramos evitar é justamente aquele que nós deveríamos almejar, o estresse que nós precisaríamos buscar, o estresse onde eu saio da zona de conforto, que eu tenho que compreender melhor essa criança, compreender melhor o meu filho, e vou dizer uma coisa para você, eu preciso compreender melhor a mim mesmo, porque se eu não me compreendo, eu não consigo compreender a criança. E nesse momento em que eu me compreendo, eu posso compreender e acolher essa criança, o meu filho, a minha filha. Tanto que ele tenha 5 anos, 6 anos, 11, 15, ou a idade que for. Sabe por quê? Porque o ser humano tem essa necessidade, a necessidade de ser acolhido. Compreendendo os 3 limites primordiais, você vai saber a hora certa de acolher e apoiar o seu filho, e isso vai eliminar o estresse na sua relação com seus filhos. Eu posso, falar isso para você de forma muito tranquila. Por quê? Porque eu já passei por essa situação. Eu já passei pela situação de que o filho não me escutava. Eu já passei por todas as situações, sabe? Eu tenho um filho de 19 anos e isso foi uma escola para mim. Mas não foi só isso. Eu sou um pai comum, mas eu tenho a experiência, 19 anos, mas eu me dediquei nos últimos 10 anos a estudar o comportamento humano, especificamente o comportamento da criança e como que isso se desenvolve e resolve. E assim, eu quero, neste momento, neste vídeo aqui, trazer para você a importância, então, de conhecer os 3 limites, descobrir o quanto precisa e como e onde precisa de frustração ou de permissão. Meu filho não quer comer salada, então o que eu vou fazer? Eu vou provocar nele uma
frustração excessiva, intempestiva? Ah, e se eu for escutar o meu filho, eu perco a autoridade. Será mesmo? Será que a autoridade que você está tendo com seu filho não é medo que ele tem de você? Eu cheguei a essa conclusão, de que quanto mais eu escuto meu filho, mais autoridade e respeito eu percebo que eles têm comigo. Por quê? Porque eles percebem que eu sou a referência, eu sou o farol, eu estou no comando. E eles, ao perceberem que o pai é a referência, que o pai é o farol, eles se sentem mais tranquilos, mais calmos, porque eles não precisam o tempo todo ficar desafiando, ficar esticando a corda. Então, é de extrema importância saber conhecer os 3 limites primordiais para eliminar o estresse na relação. Não há um caminho mágico para eliminar o estresse na relação. Há, sim, uma dedicação, um empenho, um esforço para que você compreenda a natureza da humanidade, do ser humano, a natureza humana. A natureza humana, ela é complexa, claro que é, mas nós somos os pais, nós somos a referência. Precisamos assumir esse poder. Eu sou o pai, eu sou a referência aqui. Não sou eu o dono que manda aqui, eu sou a referência. E a referência não precisa gritar, a referência não precisa ser intempestiva, ela pode ser tranquila, muito tranquila. E meus filhos sabem disso, eles sabem que vão chegar com um problema para mim e podem contar para mim, qualquer tipo de problema. Sabe que eu não vou bater neles, que eu não vou usar de violência. Eu não me recordo a última vez que eu dei castigo para um filho. Ah, mas seus filhos são educados. Não, meus filhos são comuns. Comuns, igual a qualquer outra criança. Não tem uma diferença radical. Não tem uma situação em que meus filhos são geniais, diferenciados, não sei o quê. Não existe nada disso. Meus filhos são comuns. A diferença é que eu tenho trabalhado, né, em mim mesmo há mais de 10 anos e estudado profundamente a questão do comportamento e da natureza humana para poder chegar ao meu filho de uma forma diferente, sabe? Ouvindo, escutando. Então, se você acha que escutar o seu filho vai fazer com que ele não tenha disciplina ou que ele perca a autoridade, para pensar, não é mais ou menos assim que funciona, tá? Funciona, eu acredito que funciona exatamente o contrário. Quanto mais você escutar seu filho, quanto mais você procurar entender em qual dos 3 limites ele está naquele momento vivenciando, mais você vai ter um resultado efetivo, um bom resultado com seu filho, mais você vai eliminar o estresse na relação com seu filho. E olha só, uma forma que eu vejo muitos pais se perderem na condução, na criação dos filhos, é justamente quando eles, pais, aquele pai, mãe, quando eu falo pai, quando eu falo pais, é pai e mãe. É tipo aquela questão, vou nas reuniões de pais e filhos na escola. Eu vou na reunião de pais e filhos. E um certo dia eu cheguei na escola e eu peguei e falei assim, peraí, eu vim na reunião das mães? Não, tá certo, o senhor tá certo, o senhor tá na reunião dos pais. Eu olhei e falei, mas tem 30 mães, só eu de pai. Meu amigo, se você não vai na reunião de pais na escola, procure ir. Eu sei que é difícil, eu sei que tem questão de tempo, de horário, emprego, e nós temos vários compromissos, mas vá na reunião de pais e filhos. É de pais e filhos. Então, pai significa pai e mãe, ok? Quando fala pais, não está querendo dizer, eu não estou querendo dizer apenas os homens, os pais. E também não estou querendo dizer apenas as mulheres, porque na reunião de pais e filhos da minha escola só vai mãe. Então vamos lá.
Achar que o seu filho, que a sua filha, sabe exatamente o que está fazendo para te irritar, está fazendo para te incomodar, achar que ele sabe exatamente o que está fazendo é tratá-lo como um adulto pequeno, em miniatura. E vou te contar um segredo, ele não é um adulto em miniatura. Sério, ele não é um adulto em miniatura. Ele é um ser, uma criança que está desenvolvendo, que está aprendendo a lidar com as suas emoções, está aprendendo a lidar com os 3 limites. Ele ainda não sabe que existem os 3 limites, nem eu sabia, depois de adulto, depois de mais de quase 50 anos, é que eu fui descobrir os 3 limites. Então, quando você acha que o seu filho está te fazendo só para te irritar, que o seu filho está só querendo acabar com o seu dia, eu sei que não é isso, mas essa sensação que eu tenho quando um filho ele está, me desafiando, essa sensação que eu tenho quando um filho está extrapolando todos os limites, eu não posso tratá-lo como um adulto em miniatura. Ele não sabe o que está fazendo. Nós precisamos de dar a ele o benefício da dúvida. Mas também não é deixar que ele faça o que quiser. Abandonar e deixar que, no futuro se resolve. Não ficar presente, não cobrar uma atitude sua compatível com o que está acontecendo. Não cobrar do seu filho uma atitude compatível com a sua idade. Isso é de fundamental importância, saber que as atitudes que ele toma é de acordo com a sua idade. Então, dar ao seu filho o benefício da dúvida. Como que é isso? É provável que ele possa descobrir por si só. É provável que ele possa descobrir por si só, mas para isso precisa de orientação. Precisa de você conhecer os 3 limites e saber em qual dos 3 limites ele está naquele momento. Sabe como você descobre isso? Escutando, ouvindo o seu filho. Percebendo que, pode ser que ele não esteja apenas querendo desafiar a sua autoridade. Será? Pode ser que ele esteja com medo, e com medo ele possa reagir de uma forma agressiva. Isso é natural. Se você pisar no rabo de um cachorro, ele morde você. Pode ser um pet mais carinhoso do mundo. Os meus gatos estão aqui, são maravilhosos, companheiros, estão sempre no colo e tal. Mas se eu piso no rabo dele, ele me morde. Essa impulsividade é natural. Essa impulsividade é natural. Nós precisamos, então, desenvolver e aprender sobre os 3 limites para que você, pai ou mãe, como eu faço aqui em casa, não atenda apenas ao impulso. O primeiro impulso de educar, Reich, que foi quem revelou esse aspecto da natureza humana, dos 3 limites primordiais, Wilhelm Reich, um alemão dissidente de Freud, ele diz o seguinte, que nós, pais, nós temos a compulsão de educar, nós temos essa necessidade de o tempo todo estar querendo educar a criança para que ela se torne um ser educado, respeitoso, obediente. E aí Reich falou o seguinte, que não é de forma intempestiva, abrupta e podando o seu filho que vai conseguir isso. Isso só vai fazer com que ele jogue essas emoções para o inconsciente, para debaixo do tapete mental e deixa ali escondido. Por quê? Porque escondendo ali é mais cômodo, mas é mais cômodo para quem? Para quem é mais cômodo ter um filho apático? Para quem é mais cômodo ter um filho que não reclama? Para quem é mais cômodo ter um filho que não desafia?
Para quem é mais cômodo ter um filho que tudo que você fala, ele aceita? É mais cômodo para os pais. Nós queremos essa comodidade. Sabe? Como ficar na zona de conforto, como não ter que fazer algo. Isso é porque os pais não têm acesso a esse conhecimento. E não têm acesso a esse conhecimento porque a sociedade como um todo está estruturada para nos condicionar dessa forma. Para nos condicionarmos a sermos robôs, androides, que ficam por aí sem reagir, sem tomar nenhuma atitude. Nós não precisamos de a revolução, não precisamos revolucionar o mundo, nós precisamos de olhar para dentro de nós. E com relação aos nossos filhos, nós precisamos de encontrar maneiras para eliminar o estresse na relação com o seu filho. Conte comigo para isso. Eu estou aqui abrindo toda essa caixa preta que eu descobri, porque eu vejo muitos pais e muitos filhos sofrerem demais, excessivamente, por questões que são simples. Nós vamos aqui, passo a passo, trazendo mais informações. E o objetivo meu aqui é que você, pai, você, mãe, tome consciência de que você é a referência, você é o farol, você está no controle. Não precisa gritar com seu filho para isso. E assim, conhecendo um pouco mais sobre os 3 limites primordiais, você vai perceber que à medida que conhecer mais sobre os 3 limites primordiais, você vai perceber que sim, é possível eliminar o estresse na relação. Mas para isso, você precisa sair da zona de conforto, você precisa se conduzir, vamos dizer assim, se condicionar, se tornar consciente dessa relação. Que essa relação não é uma relação por um acaso, por pouco tempo, mas é uma relação onde você, pai, você, mãe, é a referência. Se você gostar desse termo, que eu sou a referência, eu sou o farol que estou conduzindo, ótimo, você é a referência. Se você achar que não é assim, olha, o teu filho, inconscientemente, ele espera e quer de você essa referência. Quando você não assume como referência, quando você joga a responsabilidade toda para o seu filho, você gera estresse nessa relação. Quando o seu filho, desgovernado, começa a gritar e gerar um estresse enorme nessa relação, é porque você, pai, você, mãe, está precisando. Não é bater no seu filho, punir, dar castigo, não é nada disso. Você está precisando conhecer os 3 limites primordiais. E aí, saber em qual deles o seu filho está. Agora que você conhece os 3 limites primordiais, conta para mim aí se fica mais fácil para que você possa identificar onde que ele está. Se é mais simples saber que as emoções que o seu filho, que a sua filha está tendo nesse momento, em qual dos 3 limites ela está? Qual dos 3 limites ele está? É um momento que ele precisa respeitar o limite do outro? É um momento que ele precisa aprender a superar o próprio medo, as próprias limitações? Ou é um momento em que ele precisa desenvolver o limite da sua impulsividade? Conta para mim nos comentários, deixa aí. E se você tiver uma dúvida, uma pergunta, ou não ficou muito claro essa questão dos 3 limites primordiais, deixa também no comentário que eu vou procurar trazer mais informações, mais conhecimento e parte da minha experiência para que você possa eliminar o estresse na relação com o seu filho. Essa é a minha missão. Eu fiz isso com os meus filhos e eu quero levar você, conduzir, te ajudar a eliminar o estresse na relação com os seus filhos. Ok? Obrigado por ter ficado até aqui, agradeço muito. Se você puder deixar o seu comentário, mesmo que com a crítica, porque isso vai ajudar eu a construir melhor esse conteúdo, deixa o comentário, deixa aí para mim que eu vou ler todos os comentários e vou responder. E se você achar que esse
conteúdo pode ajudar outros pais, manda para os seus conhecidos. Para quê? Para que a gente possa espalhar essa notícia de que não precisa ter estresse na relação com os filhos. Ok? Eu vou ficando por aqui, agradeço mesmo e até a próxima.